Olá, amigos patriotas! Hoje trazemos uma análise sobre os movimentos políticos que estão acontecendo nos bastidores de Brasília, movimentos que podem definir o rumo do Brasil nos próximos anos e que merecem nossa atenção cuidadosa e responsável. Aqui na Pátria News TV, nosso compromisso é com a informação séria, com a análise equilibrada dos fatos, com a reflexão que ajuda você a entender o cenário político nacional. Sem exageros, sem especulações irresponsáveis, mas também sem omitir o que é relevante. Conforme noticiamos anteriormente, Flávio Bolsonaro foi escolhido por seu pai, Jair Bolsonaro, como candidato à presidência da República pelo PL nas eleições de 2026. Uma decisão que movimentou o cenário político, que gerou debates intensos e que agora começa a ter desdobramentos concretos. Mas há um detalhe importante que merece destaque. Menos de 24 horas após o anúncio oficial de sua candidatura, Flávio Bolsonaro já se posicionou publicamente sobre uma pauta específica, uma pauta que mobiliza milhões de brasileiros, uma pauta que divide opiniões. A questão da anistia. Em suas redes sociais, o senador foi direto, pediu às lideranças políticas que se dizem contrárias ao atual governo que aprovem a anistia ainda este ano, ainda em 2025, antes do recesso parlamentar, antes das festividades de fim de ano, um prazo apertado, uma cobrança objetiva. E por que esse prazo específico? A resposta está no calendário legislativo. O Congresso Nacional entra oficialmente em recesso parlamentar no dia 20 de dezembro. Após essa data, deputados e senadores retornam aos seus estados. As atividades legislativas são suspensas e só são retomadas em fevereiro do ano seguinte. Ou seja, se a votação da anistia não ocorrer até o dia 20 de dezembro, ela ficará para 2026, para depois do Carnaval, para um momento em que o calendário eleitoral já estará em pleno andamento. É uma questão de timing político, de janela de oportunidade, de cálculo estratégico. Agora veja isso. A postura de Flávio Bolsonaro revela um estilo de atuação política que merece análise. Ele não aguardou, não ficou celebrando a indicação, não perdeu tempo com formalidades, foi direto ao ponto, estabeleceu prioridades, cobrou resultados. É uma postura que sinaliza como pretende conduzir sua pré-candidatura. Segundo relatos de bastidores, o senador já iniciou conversas com lideranças partidárias, articulações com deputados, negociações com diferentes setores do Congresso. É um trabalho de construção política, de busca por apoios, de formação de uma base que viabilize não apenas a anistia, mas todo o projeto eleitoral para 2026. E aqui entramos em um ponto fundamental. A estratégia que parece estar sendo adotada é a da frente ampla, a busca por unir diferentes setores em torno de objetivos comuns, uma tática que, historicamente, tem se mostrado eficaz na política brasileira. Vale lembrar que essa mesma estratégia foi utilizada com sucesso em momentos anteriores da nossa história política. Candidatos que conseguiram reunir apoios diversos, que souberam dialogar com diferentes segmentos, que construíram coalizões amplas, frequentemente obtiveram resultados positivos nas urnas. O desafio agora é saber se essa estratégia funcionará no contexto atual, se os diferentes grupos políticos estarão dispostos a se unir. Se as divergências poderão ser superadas em nome de um projeto comum, são perguntas que só o tempo responderá. Mas há elementos concretos que podem ser analisados. Flávio Bolsonaro, em sua postagem, utilizou uma frase que merece atenção. Ele disse esperar não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. É uma construção retórica interessante, que busca posicionar a demanda como algo razoável, como algo moderado, como uma questão de justiça básica. Essa escolha de palavras não é casual. Na política, a forma como você apresenta uma demanda é tão importante quanto a demanda em si. Posicionar-se como alguém que busca justiça e não como alguém que faz exigências radicais é uma estratégia de comunicação, que visa ampliar a base de apoio, que busca tornar a pauta mais palatável para setores moderados. Por outro lado, há quem questione essa abordagem. Críticos argumentam que a questão da anistia é complexa, que envolve aspectos jurídicos delicados.
que não pode ser reduzida a uma simples escolha entre justiça e injustiça. São visões diferentes sobre o mesmo tema, que refletem a polarização que marca o Brasil atual. O fato é que a pauta da anistia está posta no debate público. E agora, com a candidatura de Flávio Bolsonaro oficializada, ela ganha ainda mais relevância, porque está diretamente ligada à situação de Jair Bolsonaro e, consequentemente, à capacidade dele de participar ativamente da campanha de 2026. Pensemos juntos sobre esse cenário. Se a anistia for aprovada, Bolsonaro teria seus direitos políticos restaurados, poderia viajar pelo país, fazer campanha, participar de comícios, articular apoios. Seria um cabo eleitoral de enorme peso para a candidatura do filho. Se a anistia não for aprovada, o cenário é diferente. Bolsonaro permaneceria com restrições. Sua capacidade de atuação política seria limitada. A campanha de Flávio teria que se desenvolver sem a participação plena do pai. São cenários distintos, com implicações diferentes para o resultado eleitoral, e é exatamente por isso que a votação da anistia se tornou tão estratégica. Não é apenas uma questão de justiça ou injustiça, dependendo do ponto de vista. É uma questão que pode influenciar diretamente o equilíbrio de forças nas eleições de 2026. Todos os atores políticos sabem disso, e todos estão calculando seus movimentos com base nessa realidade. Agora, há outro elemento que tem sido mencionado em análises políticas: a relação entre o cenário doméstico brasileiro e o contexto internacional, especificamente a postura do governo norte-americano em relação ao Brasil. Segundo relatos que circulam em meios políticos, haveria uma pressão internacional sobre determinadas questões brasileiras. Há quem afirme que o governo Trump teria interesse em mudanças específicas na política brasileira, em aproximação com os Estados Unidos, em afastamento de outras potências. É importante tratar essas informações com cautela. Nem tudo que circula em bastidores pode ser confirmado, nem todas as especulações se transformam em realidade. Mas é inegável que o contexto internacional influencia a política doméstica e que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão em um momento de redefinição. O que podemos afirmar com segurança é que o governo brasileiro tem buscado manter canais de diálogo com Washington. A recente conversa telefônica entre Lula e Trump é evidência disso, e que há interesse de ambos os lados em encontrar pontos de convergência, em áreas como comércio, segurança e combate ao crime organizado. Como essas conversas internacionais se relacionam com a pauta da anistia, é difícil afirmar com certeza. Há quem veja conexões diretas. Há quem considere que são temas separados. O que é certo é que a política brasileira não acontece em um vácuo. Ela está inserida em um contexto global e é influenciada por forças que vão além das nossas fronteiras. Voltando ao cenário doméstico, é interessante observar a dinâmica que se estabelece no Congresso Nacional. A votação da anistia depende de uma maioria parlamentar, de articulação política, de negociações entre diferentes bancadas. É um processo complexo, que envolve múltiplos atores e que está longe de ter resultado garantido. O Centrão, aquele bloco de partidos que tradicionalmente negocia apoio em troca de participação no poder, terá papel crucial nesse processo. São legendas com grande número de deputados, com capacidade de definir votações, com poder de barganha significativo. A pergunta que se coloca é: para que lado o Centrão vai pender? Vai apoiar a anistia, alinhando-se com a oposição ao governo? Ou vai se manter fiel à base governista, rejeitando a proposta? A resposta dependerá de cálculos políticos, de avaliações sobre o futuro, de percepções sobre quem tem mais a oferecer. E aqui entra um elemento importante: o setor empresarial, o mercado financeiro, grupos que têm interesse direto na estabilidade econômica do país e que, segundo análises, estariam insatisfeitos com a condução atual da política econômica. É fato que o Brasil enfrenta desafios econômicos significativos. A inflação, embora controlada, ainda preocupa. O déficit fiscal é motivo de debates intensos. A confiança dos investidores oscila conforme as notícias do dia.
São questões que afetam a vida de todos os brasileiros e que influenciam o humor político do país. Empresários e investidores costumam apoiar governos que oferecem previsibilidade, estabilidade, regras claras, ambiente favorável aos negócios. Quando percebem que essas condições não estão sendo atendidas, tendem a buscar alternativas, a apoiar mudanças, a financiar candidaturas que prometam um cenário diferente. Esse é um fator que não pode ser ignorado na análise do cenário eleitoral de 2026. O apoio do setor privado pode fazer diferença significativa em uma campanha. Recursos para propaganda, articulação com lideranças, influência sobre a opinião pública são elementos que pesam na balança. Flávio Bolsonaro, ao que parece, está ciente dessa dinâmica e busca construir pontes com o setor empresarial, apresentar-se como uma alternativa viável, como alguém capaz de oferecer o que o mercado deseja. É parte da estratégia de frente ampla, de buscar apoios além da base tradicional. Mas há um equilíbrio delicado a ser mantido. De um lado, a necessidade de atrair setores moderados, de dialogar com o centro, de ampliar a base de apoio. Do outro lado, a necessidade de manter a identidade ideológica, de não decepcionar a base conservadora, de preservar as pautas que mobilizam os eleitores mais fiéis. Esse é um desafio que todo candidato enfrenta, especialmente em eleições polarizadas como as brasileiras. Ir muito para o centro pode alienar a base. Manter-se muito na base pode afastar os moderados. Encontrar o ponto de equilíbrio é uma arte, que exige sensibilidade política e que nem todos conseguem executar com sucesso. Segundo relatos, Flávio Bolsonaro tem buscado esse equilíbrio. Em público, adota um tom moderado. Fala em justiça, em diálogo, em construção. Nos bastidores, mantém compromisso com as pautas conservadoras, com a segurança pública rigorosa, com a responsabilidade fiscal, com o alinhamento internacional com o Ocidente. É uma estratégia que tem seus riscos. Críticos podem acusá-lo de dupla face, de dizer uma coisa em público e outra em privado, de não ser autêntico. São ataques previsíveis, que certamente virão ao longo da campanha e que precisarão ser respondidos de forma convincente. Por outro lado, defensores argumentam que isso é simplesmente política, que todo candidato precisa dialogar com diferentes públicos, que adaptar a mensagem ao interlocutor não é falsidade, é inteligência. São visões diferentes sobre o mesmo comportamento, que refletem perspectivas distintas sobre o que é aceitável na política. Amigos patriotas, o momento que vivemos é de grande complexidade. Há muitos atores em movimento, muitos interesses em jogo, muitas variáveis que podem influenciar o resultado final. Fazer previsões categóricas seria imprudente. O que podemos fazer é acompanhar, analisar, refletir e formar nossas próprias opiniões com base nos fatos. A Pátria News TV continuará trazendo informações sobre esses desdobramentos, sempre com compromisso com a verdade, com respeito às diferentes visões, com responsabilidade jornalística, porque acreditamos que você, nosso público, merece informação de qualidade para exercer sua cidadania de forma consciente. O prazo estabelecido por Flávio Bolsonaro é claro: 20 de dezembro, 2 semanas a partir de agora. É um período curto, que exigirá movimentação intensa nos corredores do Congresso. Negociações aceleradas, decisões rápidas. Veremos se esse prazo será cumprido, ou se a pauta ficará para o ano que vem. Independentemente do resultado, o que está claro é que a corrida eleitoral de 2026 já começou. Os candidatos estão se posicionando, as alianças estão sendo costuradas, as estratégias estão sendo definidas. É um processo que vai se intensificar nos próximos meses e que culminará nas urnas quando o povo brasileiro fará sua escolha. E é o povo brasileiro que tem a palavra final. São milhões de eleitores que, no momento certo, irão às urnas, avaliarão as opções, pesarão os argumentos e decidirão o futuro do país. Essa é a essência da democracia. Esse é o poder que cada cidadão tem em suas mãos. Por isso, é tão importante estar informado,
acompanhar os acontecimentos, entender as propostas, conhecer os candidatos, não se deixar levar por narrativas simplistas, nem por um lado, nem por outro, buscar a verdade dos fatos, formar opinião própria, votar com consciência. O Brasil tem desafios imensos pela frente, na economia, na segurança, na educação, na saúde, problemas que não serão resolvidos por um único governo, por um único partido, por uma única ideologia. São questões que exigem esforço coletivo, diálogo, construção conjunta. Mas para que esse esforço coletivo seja possível, é preciso que haja um mínimo de convergência, de respeito mútuo, de disposição para ouvir o outro lado. A polarização extrema não ajuda ninguém, não resolve problemas, apenas aprofunda divisões e enfraquece a capacidade do país de avançar. Esperamos que, independentemente do resultado das eleições de 2026, o Brasil consiga superar suas divisões, encontrar caminhos de diálogo, construir consensos mínimos sobre as questões fundamentais. É um desejo que vai além de qualquer preferência partidária. É um desejo patriótico, de quem ama o Brasil e quer vê-lo prosperar. As próximas semanas serão decisivas para a pauta da anistia. Os próximos meses serão decisivos para a definição das candidaturas. O próximo ano será decisivo para o futuro do país. Acompanharemos cada etapa desse processo, trazendo informação, análise, reflexão, sempre a serviço de você, nosso público fiel. O papel do cidadão consciente é participar, não apenas votando, mas acompanhando, cobrando, fiscalizando, exigindo de seus representantes comportamento ético, compromisso com o interesse público, respeito às leis e às instituições. Esse é o exercício pleno da cidadania. Essa é a democracia em ação. Quando olharmos para trás, daqui a alguns anos, teremos orgulho das escolhas que fizemos? Teremos contribuído para um Brasil melhor? Ou teremos sido omissos diante dos desafios? São perguntas que cada um de nós precisa responder, com suas atitudes, com suas escolhas, com seu voto. A Pátria News TV acredita no Brasil, acredita no povo brasileiro, na nossa capacidade de superar adversidades, de construir um futuro melhor, de honrar o legado de gerações passadas e de deixar um país melhor para as gerações futuras. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão. Sigamos juntos nessa jornada, amigos patriotas, com fé, com esperança, com determinação. O Brasil precisa de cada um de nós, e nós, brasileiros, não vamos falhar com nossa pátria. O que você acha sobre isso, meu amigo patriota? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos rumo a um país melhor.